Olá, bem-vindo ao Isto é Sua História. Eu sou a Cristiane Dias e hoje a gente vai conversar com Alexandre Vergueiro, que é criador de um sistema de geração de energia limpa. Muito obrigada pela sua participação, Alexandre. Obrigado pelo convite. Legal. Eu que agradeço. Queria que a gente começasse lá atrás, começasse conversando com você contando um pouco pra gente sobre a sua trajetória, onde você nasceu, contando aí um pouco da sua história. Rio de Janeiro, né? Nasci na Gávea, fui criado em Jacarepaguá, Praça Seca, e minha vida toda foi desenvolvida ali, colégio, essa coisa toda. Aquela Legal. região ali. Certo. E como que foi o início da sua vida profissional? Onde você estudou? Conta um pouco pra gente. Eu comecei com 11, 12 anos numa oficina mecânica. Uhum. E eu sempre tive uma coisa da curiosidade. Como isso funciona? Por que isso funciona? Não basta ver funcionar, eu vou ter que desmontar, eu vou ter Uma que... veia inventiva. Né? E isso sempre me perseguiu. Eu trabalhei muito tempo nessa oficina mecânica, meu primeiro emprego. Uhum. Né? Comecei a dirigir muito cedo e nessa trajetória eu fui depois, já na época do segundo grau, eu fui fazer mecânica. Uhum. Tive acesso à mecânica de avião e de helicóptero, avião de pequeno porte, nada de grandes aviões. Não, era avião daquele que puxa bandeirinha, né? E fiz essa parte da mecânica de avião, depois fiz estágio na área de helicóptero, mas me afastei disso tudo. Certo. E fui trabalhar com outras coisas e tentando sempre novos horizontes. Até que tive a oportunidade de voltar para o mercado agora, há mais ou menos alguns anos atrás, esse boom do petróleo e gás. Eu trabalhava numa empresa de petróleo, Uhum. tá? Trabalhei nessa empresa fazendo verificação de poços de gás e petróleo, poço seco. Uhum. E depois disso eu comecei a ter umas ideias, né, de como desenvolver alguma coisa que todo mundo acha que era meio maluquice, né? Mas eu investi na minha ideia, tanto que foi um voo meio que solo, foi familiares e amigos que me ajudaram, e eu consegui fazer um sistema, tá? Gerador é Nikola Tesla. Um sistema que promove uma força que é capaz de girar e gerar a energia elétrica. Ou seja, você vê uma fazenda que tem uma roda d'água. Ali você tem a força motriz que seria através da água ou do vento e por aí afora. E eu faço exatamente isso. Num espaço como esse, eu criei um sistema que ele faz com que o gerador gere a energia necessária de forma constante e contínua. Certo. E como que surgiu a ideia de fazer esse gerador? De onde veio esse? Não sei. Não sei. Você não se inspirou em outro projeto? Não, até mesmo porque eu já fiz, aparecem uns caras que dizem que faz e bota lá e sempre descobrem um fiozinho, descobrem uma bateria escondida, né? E eu não fiz isso. Inclusive, eu não teria como fazer alguma coisa desse, né? Porque eu fiz fora do Brasil. Tá. Eu levei para a Inglaterra, fiz funcionar na Inglaterra, inclusive eu passei vídeos no nosso período lá, provando que a coisa funciona. Uhum. O grande problema, fiz as pesquisas para patente, mas o grande problema é o tempo que isso leva. Sim. Né? O custo, né? Uma patente, ainda mais uma coisa que chama muita atenção. Eu fiz um sistema que gera uma força motriz. Ok? Como Ok. assim, força motriz? Vamos fazer de conta que eu consigo colocar um rio aqui dentro dessa sala.
Qual é a diferença do seu sistema, por exemplo, para um gerador de diesel, por exemplo? Você tem no diesel, que é um combustível fóssil, você tem a força que os pistões do motor fazem. Certo. Aquilo ali nada mais é que um motor de caminhão, Tá. que está engatada numa terceira marcha e ele faz com que o gerador funcione, que o Tesla fez lá atrás. Você pode usar o gerador aqui do Brasil de umas 5 grandes fabricantes, como tem uma em Minas Gerais, que o dos sócios lá falou assim, você conseguiu. Né? Então, não é uma geração de energia infinita. Não, não é infinita. Porque se o motor parar, parou tudo. Ou seja, é um motor que eu desenvolvi que gera esta força para você. Por exemplo, um gerador eólico. Você colocou o vento ali, ele vai gerar energia. A força do vento. Do vento. As pessoas têm um hábito, né, de tudo que ninguém conseguiu, ninguém acredita. Não, ninguém conseguiu fazer isso. Né? Ele é formado em quê? Né? Existe um termo para isso, notório saber. Um dia eu estava assistindo uma entrevista de uma senhora que fala assim, se o Brasil pudesse estocar vento... Me lembro disso. Lembra? Lembro. Foi uma gargalhada geral. Foi. Eu acho que eu fui o único cara que não riu. Você sabe por quê? A gente já estoca vento. Foi porque ela falou ou porque a ideia parece absurda? A forma como ela explicou, né? Ou é a forma que ela colocou. Mas isso já é possível, já se faz. Eu fiz de brincadeira com meus filhos. Existe uma coisinha chamada compressor. O compressor de ar que você vê numa oficina para pintura, tá? Ele comprime o ar ali dentro. O ar ali dentro está parado, não está? Tá. Abriu a válvula, o ar em movimento é o quê? Vento. Riram dela? É verdade. Talvez um louco entenda o outro. Sabe? E nesses, vamos dizer assim, preconceitos, muitas coisas se perdem. Sim. Né? O Brasil prefere investir em goiabada em pó do que desenvolver um projeto legal. E qual foi o ano que você criou esse projeto? Quando foi? Tem 15 anos. Tem 15 anos. 15 anos. E você montou ele sozinho? Sozinho. Tá. E aí como que você fez? Você criou sozinho, um protótipo? Não, com a ajuda de Deus e dos meus filhos. Certo. Que eu não posso esquecê-los. Você tem quantos filhos? São 5. Nossa, tem 5 filhos. Já são adultos? Sim. E mais, eu fui adotado. Sério? Eles me adotaram como pai. Ah, que legal. A coisa foi inversa. E aí, no dia a dia, trabalhando, entendendo, vendo a coisa funcionar, foram aprendendo também muito, porque é tudo muito novo. Vamos tentar formas de fazer. Vamos tentar. Como é que isso aqui funcionaria? Quanto eu preciso disso para conseguir chegar lá? E aí eu fui testando. E eu não tenho uma linha anotada. Foi tudo de cabeça? Está tudo na cabeça. O grande mestre, Nikola Tesla, escrevia de trás para frente, fazia aquelas loucuras todas. Eu não, eu tento guardar aqui. Por enquanto está funcionando. Está funcionando. E você pretende escrever isso, deixar isso para sim, porque eu preciso... deixar para alguém? E nenhum deles sabe. Tá. Entendi. Cada um sabe parte de alguma coisa. Sabe um pedaço. Não pode ter uma pessoa só sabendo. E como que foi? Então você criou, né, há 15 anos, você criou o protótipo. Isso, o protótipo. Né? Você tem o protótipo. E como que foi essa jornada de, certo, eu tô aqui com ele pronto, né? O que eu vou fazer a partir disso? Você começou a ir atrás das empresas? Como que foi essa questão? Eu fui tentar registrar isso de alguma forma. Tá. Fazer uma patente. Sim. Tá. Aí eu vou tentar registrar como uma música, um poema. Como é que é isso? Porque é tudo muito
é uma grande fumaça, né? Você cria algo que tem que enquadrar dentro de uma coisa que já existe. Ah, entendi. Uma regra pré-definida. Tá. Um sistema pré-determinado. Então você não tem nada, criou, e isso que você criou você vai ter que enquadrar. E aí? E aí foi complicado para você conseguir essa patente, você não conseguiu? Não consegui pelo custo, é altíssimo que Sério? colocaram para mim. Os advogados que eu procurei me cobraram uma fortuna. E aí eu recebi 2 brasileiros que moram na Inglaterra, são do ramo de construção civil, que me convidaram. Cara, eu vi isso funcionar, você é louco. Funciona e funciona mesmo. Aí trouxeram um indiano, veio também e tal. Nossa, que coisa maravilhosa e tal. Aí fui para a Inglaterra. E chegando na Inglaterra, apresentei a um grupo de engenheiros lá, tá? Que um, inclusive, pediu para eu não comentar o nome dele. E viu a coisa funcionando. E eu falei, eu preciso pôr isso no papel, registrar. Ele falou, cara, é muito difícil. Até uma ideia, né, de criptografar isso, tá? Para que fique claro que fui eu que fiz. Eu tenho as pesquisas, contratei um escritório de advocacia em Belo Horizonte, fizeram as 100 e tantos países que você vai investigar se existe algo. Não existe, tá? E a possibilidade de fazer isso criptografado. Mas aí, graças a Deus, eu já recebi um começo de conversa de fazer isso na Europa. Ah, certo. Então existe a possibilidade de você fazer essa criptografia. E a criptografia seria o quê? Das informações, exatamente, da criação? É uma forma de você registrar e manter isso. O sigilo, né? Tá. Ou seja, a fórmula mágica da moeda criptografada, mais ou menos isso. Você inserir ali informações do teu projeto e você ter algum controle da coisa. É fato que mais dia, menos dia, né, a coisa sempre vai vazar. Até hoje a Coca-Cola nunca vazou. Mas fazer a coisa mais segura possível. Porque o objetivo disso é chegar no menos favorecido. Certo. Né? A gente continua com a guerra na Ucrânia, a gente continua com o povo na Europa passando necessidade, com frio, com a energia custando o que está custando. Aqui no próprio Brasil a gente vê isso. Né? O custo fixo da sua empresa está lá, energia elétrica. Sim. E a primeira coisa que o patrão faz quando a energia elétrica sobe, faltou a água, ele vai mandar um funcionário embora. É a ponta que vai sofrer. Exatamente. Então, se eu puder segurar isso para que chegue de alguma forma alguém que precisa, que necessita, né? Se eu te contar coisas que eu ouço aí de pessoas perderem até vida porque não tem energia elétrica e vai tentar fazer um gato. Sim. E acontece um acidente. É extremamente perigoso, é verdade. Meu Deus, vamos tentar fazer alguma coisa. Tem a fotovoltaica, tem a eólica. Sim. Né? Fazer alguma coisa para que ajude as pessoas. Sim. E me conta, depois que você criou, né, o protótipo, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para ser ouvido, para, né, que as pessoas conhecessem um pouco da sua ideia, para tentar levar isso adiante? Você enfrentou obstáculos, desafios, né, nessa jornada? O que você pode contar para a gente? Eu tenho arquivos que você fica assustado. De pessoas que sabem disso. Tá. De pessoas que sabem disso. De pessoas que tiveram acesso a isso. De pessoas que têm pendrive com fotografia, com vídeo, com tudo. Sabem. Mas pessoas de empresas ou do governo, você diz? Empresas e governo. Tá. De 22 empresas montadoras de veículos no Brasil. Todas as 22 têm carro elétrico. Você acha que ninguém está interessado?
a porta fecha. Não sei o porquê. Colocar essa energia para a distribuidora de forma que lá na ponta o menos favorecido tem um desconto, a gente está falando de subsistência. É uma carne que o cara compra, é um remédio que precisa ficar acondicionado na geladeira e não fica. Porque o cara vem lá, recebe uma ordem de corte e não quer saber. Sim. O meu grande sonho, vamos dizer assim, porque o que dizem que era sonho, eu consegui fazer, né? Liga a furadeira, dá choque. Mas o meu grande sonho é fazer com que isso chegue ao menos favorecido. Seu objetivo, então, é muito parecido com o do próprio Tesla, né? De oferecer energia limpa, acessível, né? Ou gratuita. Também era um dos objetivos de vida dele, né? E como que funcionaria esse seu projeto numa escala maior? Você falou realmente de poder ofertar energia elétrica para pessoas menos favorecidas, para lugares que a energia não chega. Isso seria viável no sentido de uma estrutura grande, ou as pessoas poderem comprar o seu sistema para poder usarem nas suas empresas? Como isso se aplicaria no mundo real? A minha ideia nunca foi vender a máquina. A minha ideia foi sempre vender a energia por ela gerada. O sistema gerou, eu vendo essa energia. Nessa sala que nós estamos aqui, eu poderia colocar um equipamento e gerar energia para o andar inteiro. Tá. Porque o que comanda essa potência não é o meu motor, é o gerador. Se você precisa de 1 kW, você bota um gerador de 1 kW. Se você precisa de 10 kW, você vai botar um gerador de 10 kW. Eu só vou dimensionar a força do meu motor para essa sua necessidade. É só isso que eu vou fazer. Ok? Digamos assim, eu tenho nesse espaço, pode ser uma delicatessen, pode ser um barzinho, uma lanchonete, né? Eu posso colocar isso como um ponto de abastecimento de carro elétrico. Ah, entendi. Você já imaginou o tamanho disso? Você ofertar a energia elétrica necessária para as empresas que estão aí com os carros elétricos batendo na porta, né? Que aí ela vai abastecer o carro elétrico, que é ecologicamente correto. Um negócio bacana, né? 4ª vez que estão tentando botar isso. O carro elétrico é mais antigo que a combustão. Então, você vai usar a energia elétrica da rede, que vai tirar da Dona Mariazinha para alimentar o carro de R$200 mil. Tá. Não. Tem um sistema que você pode até mesmo acumular a energia em baterias para pôr esses pontos e tirar os veículos elétricos da rede convencional. Deixa essa energia para o menos favorecido. Sim. Sabe? Você tem a fulana, a beltrana, a cicrana, montadora tal. Vamos sentar. Vamos bater um papinho. Olha só, eu vou botar esse equipamento em tal lugar. Você tem um aplicativo de celular onde o teu cliente sabe onde tem um ponto de abastecimento, ele abastece, toma um cafezinho e vai embora. Ele não precisa usar nem a energia da casa dele. Sim. Sabe? Isso a gente pode colocar sem o comprometimento com a energia da rede. Certo. O que é da rede Poupar é da a rede para residência, para exatamente, fábricas. Para garantir emprego, né? Para garantir as despesas de uma casa. Certo. Toda vez que a sua casa, você está lá assistindo televisão, ou enfim, e existe uma oscilação na tensão da sua casa, é porque tem alguém furtando energia. Porque a distribuidora, ela calcula isso de forma muito séria. O consumo daquela área ali. Ué, por que está havendo oscilação? Porque está tendo algum tipo de fuga. Por onde é que está indo isso? Está sendo furtado. Eu não vou dizer que os veículos elétricos e tantas outras coisas estariam tirando dessas pessoas menos favorecidas. É essa a minha preocupação. Porque o menorzinho sempre sai no prejuízo.
E você comentou sobre carros elétricos. O Brasil, ele tá para trás nisso, né? Os outros países já têm uma adoção muito maior de carros elétricos do que o Brasil. Por que você acha que isso acontece? Porque você não tem ponto de abastecimento. Mas você acha que é falta de interesse em investir nisso? Não, ou a questão dos preços? Falta de uma política voltada para isso mesmo. Pega o pessoal da eólica, né? O pessoal da solar. O pessoal... Cara, os rios que nós temos. Um governante há um tempo atrás estimulou muito as chamadas PCHs, são as pequenas centrais hidrelétricas, que as fazendas, se utilizando dos seus rios e córregos, gerava essa energia e jogava na rede. A gente não pode desperdiçar nada, absolutamente nada. Nada. Porque a tendência da coisa é a necessidade de aumentar. E aumentar. Eu sou do tempo do mimeógrafo, e enquanto... ele é saudosista. Enquanto eu tiver memória, eu consigo ser. Eu te pergunto, o que é metaverso? Metaverso? É um universo online, onde você pode meio que existir dentro dele. Sim. E interagir com outras pessoas. Fantástico. Aí chega um cara e puxa a tomada. Acabou o teu metaverso, Exatamente. cara. Ou ir lá e desligar o servidor, né, da internet. Sim, que se alimenta de energia elétrica. Sim, é então primordial. você está falando de uma coisa, de um universo, multiverso paralelo no mundo da pilha? Sim. Cara, a gente vai começar a falar o quê? Da bateria de Bagdá de 2.000 anos atrás, que armazenava 2 volts e ninguém sabe como os egípcios faziam aquilo naquela época. Que loucura. Os persas, se eu não me engano, né, descobriram essa... Existe, bateria de Bagdá, vai lá e tal, você vai ver. Cara, como é que esses caras armazenavam energia? Legal, bacana. Agora, como eles geravam? Aquele garotinho, volta, aquele menino de 12 anos que nunca se satisfez com uma simples resposta. Eu sempre fui o garoto do porquê. Entendeu? Eu sempre tive problema com o professor. Né? Porque o professor ele sempre pinta a coisa com as cores dele, né? Dando a sua visão. Né? Eu pergunto, não, mas por quê? Mas por quê? Até mesmo para testar a convicção dele. E assim eu consegui fazer esse sistema, assim como um outro também. Esse outro eu tentei pedir patente, bati para Samauá lá, INPI, nada. Entendi. Falta voz. Falta voz, Falta voz. E porque eu não precisei de bater na porta de ninguém com financiamento de banco. Não, teve amigo, teve parente, teve... chegar e falar, cara, eu vou desistir, não tenho como, eu preciso desse equipamento. Eu não tinha equipamento. Eu e os meus garotos lá, no final do dia a gente passava imã no lixo. Sabe para quê? Para pegar parafuso e pó e arruela. Para não ir pro lixo. Entendi. Que loucura. Tem nome de autoridade, tem foto, tem tudo. Mas isso não é vantagem. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso equacionar isso. Chegar a um grupo de pessoas e falar, pode ser legal. O que vai ser? Vai ser isso, isso, isso. Vai, vamos fazer. Eu não quero ser escada política de ninguém. Isso também acontece. Tanto para subir como para descer. Eu não quero esse tipo de envolvimento. Eu não quero falar o nome de ninguém, tá? Mas muita gente sabe. Entendi. Muita gente sabe. Você estava falando sobre a necessidade energética ser algo que está crescendo e vai continuar crescendo. Inclusive, a gente teve aqui um grande problema na semana passada, aqui em São Paulo, né? Você deve ter visto no jornal. Alguns milhões de paulistanos ficaram sem energia durante 4, 5 dias, né? E Roraima?
Então, imagina, assim, em São Não Paulo... sobrou um picolé. Nossa, e tá acontecendo muito isso, né? Da própria rede não tá atendendo mais as residências, estarem diminuindo custos, sendo que a necessidade está aumentando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para mim da sua visão sobre isso, sobre o que está acontecendo com o cenário de energia no Brasil atualmente. É difícil. É difícil porque a forma do jeito que está sendo conduzido leva ao pessimismo. Tá? Uhum. A forma como a coisa é conduzida me leva ao pessimismo. Eu não gosto muito de falar assim, o presidente, Uhum. porque existem pessoas que estiveram. Então, o que está atualmente teve uma participação muito interessante, num projeto chamado Uma Luz na Escuridão, era uma coisa assim. Eu não sei se foi a sucessora dele, mas era um projeto fantástico, onde pessoas precisando de energia elétrica, em cima da cabeça delas passam torre de alta tensão. Sabe? Como é que você vai ser o país do primeiro mundo se você não consegue ser do terceiro? Não consegue dar luz, né? Não consegue, o mínimo. De energia. O mínimo, sabe? Uhum. Me chamem do que quiserem, não tô nem aí. Eu acho que era tinha o projeto Luz para Todos. Luz para Todos. Isso eu lembro. Isso. Levou energia elétrica para o interior do sertão, da Bahia, para vários lugares do Nordeste, eu lembro disso. Um projeto fantástico. Era um projeto muito legal mesmo. Mas essa energia que está sendo levada por esses projetos, ela tem uma fonte que é Furnas. Vamos tirar, vamos descentralizar, vamos falar com Furnas, para que Furnas tome uma outra postura, para que chegue ao pequeno. Existe um supermercado, uma rede de supermercado no Rio de Janeiro. São 10 lojas. Eles têm um consumo mensal de 110 a 150 mil reais. Caramba. Se você colocar 200 mil reais, eles vão querer. Porque eles vão vender mais. Uhum. É o ar-condicionado, é o acondicionamento de verdura, de legume, disso. Você precisa, refrigeração. Você precisa fazer isso funcionar. Sim. Para que o alimento se mantenha. Não estou falando de metaverso. Não estou falando de carro elétrico. Uhum. Falando de algo muito mais básico do que isso, né? Exatamente. A gente está vivendo num mundo meio, né? Onde o iPhone vale mais do que com quem você vai falar. As pessoas que eu vou falar, que eu falo, que eu me relaciono, que eu recebo bom dia, vale mais do que o iPhone que muitos usam. Isso para mim é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que se preocupar como fazer isso. O futuro do mundo. O futuro do mundo. 2 pontos. Alimento e energia elétrica. Alimento e energia elétrica. Uhum. Você já tem projetos fantásticos de hidroponia. O cara gera uma horta dentro de cano de PVC no apartamento. Uhum. Aquaponia, que é a produção de peixes em consórcio com a hidroponia. 1000 coisas estão sendo vistas neste sentido de gerar alimento e energia. É verdade. É caro, o custo é caro. Você bota a placa fotovoltaica, em 5 anos você tem um casamento com um carneiro durante 5 anos. Você está falando de energia solar? Para você reduzir a energia, o custo, reduzir. Uhum. É um investimento muito a longo prazo, né? Sim, comigo, a gente coloca o equipamento aqui, virou, ele, pum, funcionou, vamos embora. E vai gerar 24 horas. Uhum. Você não tem vento 24 horas, você não tem sol 24 horas. Para você ter 24 horas, você vai usar o diesel. Sim. Um combustível fóssil. Também é já finito. Já estão vendo ali, olha, vai acabar. Vai acabar.
E o custo de gerar o diesel, disso, aquilo. A gente vai tirar o diesel que a gente usa para gerar energia. Então você queima um combustível fóssil que polui para gerar energia elétrica que é limpa. Não faz sentido. Né? Não, mas quem não faz sentido sou eu. Tem uma discussão, né, sobre o quanto as energias limpas são limpas de verdade, né? Porque sim, todas elas têm seu impacto ambiental, né? A eólica, todas elas. Sim. Descobriram que você tem que fazer um estudo para saber a rota de migração de algumas aves, pássaros. Eles colidem com aquela. Sim. Tem muito impacto ambiental. Ou seja... A própria hidrelétrica, né? Que também tem um grande impacto ambiental. Não, né? E ninguém percebe. O pessoal compara com a termoelétrica, né? Que realmente é muito pior, mas isso não quer dizer que não tem o seu impacto, que não tem, né? A hidrelétrica inunda, poluindo a desbalanceia, fica... né? O bioma. A baratinha vai morrer afogada, as árvores vão apodrecer, aí você começa a ver aquilo subindo ali, pum, aquele gás é o tal do CO2, metano, enfim. O processo de geração de energia tem que ser revisto. Certo. O que fazer? Como consorciar, pelo menos? Como consorciar? Eu às vezes fico parado pensando e queria saber onde foi parar a Joaninha. É verdade, a gente não vê mais Joaninha, né? Por que será? Impactos ambientais, mudanças climáticas. Ou seja, enfim, a Joaninha é aquele inseto, né? Vamos ver até quando Joaninha é uma criança. Que vai estar sofrendo em consequência de toda essa cadeia de problemas que tem que ser resolvido agora. Na verdade, já está acontecendo, né? Porque nós já temos refugiados climáticos. Isso vai começar a acontecer cada vez mais, né? Sim. De pessoas se refugiando por conta do clima, por conta das mudanças climáticas e tal. É realmente algo muito sério, né? Sim. E você vê no dia a dia, não vou ficar falando de geleira, não sei aonde. Não, cara, tá derretendo. Né? Tá derretendo. Isso vai acabar. Ou seja, vamos parar para entender que precisa fazer algo agora. Ontem. Passou já. Infelizmente passou já. E quais são os seus objetivos agora com o seu projeto? O que você pretende fazer? Onde você gostaria que essa mensagem chegasse? No sentido de, você tem planos de levar isso para fora? Você tem planos de tentar algum tipo de investimento? Conta para mim o que você está imaginando. Eu ensino para meus garotos o seguinte. Né? Brincando de pai, eu ensino para eles o seguinte. Na vida, quem ouve mais erra menos. Verdade. Né? Essa eu não registrei. Quem ouve mais erra menos. Então, se eu tivesse a oportunidade de fazer um trabalho legal aqui, sério, no Brasil, tem tanta gente bacana aí no mercado, no cenário, até mesmo no cenário político, que eu admiro, da mesma forma que eu não falo para bater. Para bater, eu não vou falar para elogiar. Não é político. Mas tem tanta gente fazendo um trabalho bacana, um trabalho legal, vendo necessidade mesmo. Sim. Isso vai parar. Né? Eu estou tocando a minha vida e ouvindo. Como eu falei, recebi uma conversa, nada muito oficial, de levar para fora. Tá? E porque esse país ele tem uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. Ele quase não tem sol. Quase não tem sol? Como assim? Inglaterra. Ah, na Inglaterra, entendi. Agora entendi. Então, então a energia eólica lá deve ser um desafio mesmo, né? Não. A energia eólica não, solar, perdão. Solar, né? Que não é bem solar, ela é fotovoltaica. Tinha teteca lá, fotossíntese que fazia. A fotossíntese faz gerar, né, através da luz. Não é o calor, e sim
a condição do fóton. Uhum. Por que não tem hidrelétrica na Inglaterra? Fácil resolver o problema deles, né? É verdade, né? Mas ela ia congelar, só teria esse problema. É verdade, né? Pois é. Dependendo da Então região. você tem outras soluções. Busque outras soluções. Só não pode existir. Eles não têm eólica por lá? Tem alguma coisa de eólica. Tem, mas o custo de montar uma torre eólica é absurdo. Uhum. Os caras têm pouca incidência de luz solar. Uhum. Isso você vai vendo, uma cadeia de problemas. O que você pode fazer num prédio abandonado em Manchester, como eu estive por lá e vi, você pega ali e bota um sistema de geração de energia ali dentro daquele prédio. Entendi. Por que não? Eu não consegui ser ouvido lá. Uhum. Os poucos que ouviram, que inclusive fizeram declarações por escrito, que viram funcionar, disseram para mim, cara, uma hora isso vai ter que acontecer. É inevitável, uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Sabe? Certo. Boa vontade, interesse, né? Boa vontade de fazer, boa vontade de levar adiante, boa vontade com o seu semelhante. Certo. Isso aí. Tem mais alguma informação, alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre o seu projeto, sobre o seu planejamento, sobre essas novidades aí de repente levar para fora? Alguma coisa que você gostaria de trazer? Na minha visão hoje, é manter as coisas do jeito que estão, aguardar o momento certo, porque eu tenho certeza que depois do apoio de vocês, né, na oportunidade de poder falar do meu trabalho, a oportunidade de eu poder divulgar que existe alguém, né? Tem um maluco em cima do caixote na pracinha gritando, né? Uhum. Eu me sinto bem assim. E eu acredito que alguma coisa vai acontecer, sim. Tá? Vou deixar só um presentinho para você. Imagina uma embarcação com um sistema de geração de energia nela. Aqueles barcos que você vê fazendo aqueles passeios turísticos lá em Angra, né, para apreciar a natureza poluindo com óleo diesel. Engraçado, né? Uhum. Vamos apreciar a natureza com aquele barulho em cima dos peixes e fumaça para todo lado. Imagina um motor elétrico desse. Num barco daquele. Você não precisa nunca mais pisar em terra. Imagina um barco desse saindo do Pará e indo para o Rio Grande do Sul sem queimar 1 litro de diesel. É verdade. Será que é possível? Acredito que sim. Eu já te provei que dá para fazer estocar o vento. Já te provei que dá para estocar vento. Verdade. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Muito obrigado. Muito, muito feliz no dia de hoje. E esperançoso. Tocando a vida e levando adiante. Eu não desisti esses anos todos. Eu estou sempre aí. Quem ouve mais, erra menos. Tá certo. Obrigado, muito obrigado. E gostaria também de agradecer você que nos acompanhou até aqui. Até logo.